Fala, galerinha! Como estamos nessa quarentena? Olha o tamanho desse cabelo, olha o tamanho dessa barba. Já tenho que sair de casa para aprumar o visual, porque senão o bicho vai pegar nessa quarentena. Viu? Galerinha, eu vim falar com vocês aqui sobre dor de coluna, principalmente lombar, tá? Deixa eu só reiniciar o computador aqui. É o tempo que a galera vai entrando pra gente conversar um pouquinho sobre dor lombar. Grande Rodrigão, boa noite. Estava assistindo uma aula minha no YouTube, legal, man. Muito bom. Show de bola. Lá no YouTube a gente brinca que tem 24 horas aula, que é praticamente o conteúdo que eu dou no meu curso pago, no meu curso presencial. Tá lá disponível no YouTube, que é o podcast Fiz o Insight. O podcast Fiz o Insight já tem 24 episódios, todos eles de 1 hora, falando sobre diversos temas, sobre dor musculoesquelética, coluna, lombar, pescoço, ombro, quadril, joelho, dor cervical, dor de cabeça. Então tem vários temas lá no podcast. Você também pode assistir ou escutar o nosso podcast Fiz o Insight nas plataformas de áudio, como SoundCloud e Spotify. Só é colocar lá, podcast Fiz o Insight no Spotify, ou buscar meu nome, Caio Ferreira, fisioterapeuta, que você vai encontrar no Spotify 24 episódios em áudio. Você pode acelerar para 2 vezes, que se quiser acabar rápido. Eu agora estava assistindo, a gente terminou aí 3 horas de curso, o Prática Baseada em Evidências, do Léo Costa, que na minha opinião é o maior pesquisador do Brasil. A gente fez a formação dele e a gente acabou de terminar em 3 dias de quarentena imerso, assistindo todos os conteúdos da comunidade exclusiva dele no Facebook e todos os conteúdos da Hotmart, do curso online. E aí você tem uma ferramenta que você acelera a velocidade do vídeo. Aí quando você bota para 1.5 fica super rápido, fica embolando, aí você volta. Só que eu já tô acostumado, já tô assistindo na velocidade 3, então isso otimiza demais o tempo. E a gente fez muitas ponderações legais. A gente assistiu a aula que ele deu no Congresso Mundial, no WCPT, em Geneva, no ano passado. Uma aula extraordinária sobre como ler um artigo, falando sobre os exageros que os artigos científicos têm, que é o chamado spin, né? Você lê só o resumo do artigo, não lê a porra do paper inteiro, né? LPPI, como ele fala, e você acaba tendo visões distorcidas no tratamento da dor lombar, na dor de coluna, né? Então, eu vim falar sobre dor de coluna. A gente fez 3 consultorias agora, há pouco, 3 consultas online. Os pacientes estão impressionados como é simples, como a gente não precisa tocar nos pacientes para tratar os pacientes com dor de coluna, com dor no ombro. A gente liga a câmera, abre uma chamada de vídeo e nessa chamada de vídeo a gente testa diversos movimentos, faz diversas perguntas especiais, exatamente igual ao consultório, ao presencial. E aí a gente começa a detectar movimentos simples para tratar esse paciente, desbloquear direções de movimento que estão causando dor, que estão causando obstrução de movimento e incapacidade, né? E aí é engraçado porque essa última paciente que a gente acabou de fazer a consulta online, a gente teve algumas dificuldades para encontrar o movimento dela. A gente ficou aqui mais de 1 hora na live, na chamada de vídeo, para conseguir encontrar o movimento dela. E aí durante a consulta a gente vai passar alguns insights para vocês sobre essa consulta, para a gente começar a te dar uma real noção de como tratar dor lombar online, dor lombar, dor cervical, dor musculoesquelética em geral. Como é possível? Quem imaginou que um dia um fisioterapeuta poderia estar aqui do outro lado da câmera e do outro lado da câmera orientar você a diminuir dor, a prevenir lesão? Então vamos lá. Essa aula aqui é sobre dor lombar. Eu vou falar dos principais critérios que a gente usa para tratar a dor lombar. E primeiro de tudo, galera,
primeiro de tudo que a gente tem que entender é que para tratar do lombar, primeiro eu tenho que excluir doença grave. Por quê? Porque eu tenho que ter a capacidade de ser um bom clínico, tá? Porque sendo um bom clínico, o paciente ele vai encontrar você em primeiro contato. O paciente com dor de coluna, ele vai te procurar logo de cara. E quando ele te procurar, ele não vai ter passado por um médico, ele não vai ter passado por um psicólogo, não vai ter passado por um educador físico, e você vai ter que ter ferramentas na sua avaliação, na sua consulta, para identificar problemas que possam ter bandeiras amarelas, que vão ser no espectro do psicólogo, problemas que possam ter bandeiras vermelhas, que vão ser do espectro médico, doenças graves da coluna, e problemas que vão ser mecânicos, que aí vai entrar no nosso hall de tratamento através de movimentos específicos. Então, primeiro, o que é que a gente faz para descartar as chamadas red flags, que são possíveis doenças graves da coluna? Primeiro, a gente vai pedir um teste de sensibilidade. Mas, Caio, como é que faz o teste de sensibilidade online? Pelo amor de Deus. Galera, simples. Aqui, como eu estou em casa, eu consigo mostrar para vocês o Arnold. E aí, com o Arnold, vai ficar super didático para vocês. Vejam bem, o exemplo da live é sobre dor de coluna, tá? Do lombar, tá? Então eu vou aqui para a coluna lombar. Essa é a sua coluna lombar, tá? Daqui para baixo. Aqui está o sacro, aqui estão as articulações sacroiliacas, aqui está o ilíaco, o pubis e o isquio, tá? São ossos são articulações que formam o nosso centro de gravidade, tá? O nosso centro de força, que muitos no Pilates chamam de powerhouse, muitos na fisioterapia esportiva chamam de core. Então aqui vão estar articulações e músculos fundamentais para o controle de movimento, fundamentais para você ter uma boa atividade muscular e uma boa função, e fundamentais para que você não tenha dor também. Quando a gente quer descartar doença grave e avaliar a sensibilidade desse paciente, a gente vai precisar fazer o seguinte, ó, olha só, aqui é L4 e L5, tá? Entre L4 e L5 tem um forame, que é esse buraquinho aqui, que aqui dentro tá a medula, tá? Essa medula vai mandar nervos sensitivos e motores que vão sair daqui da coluna e vão inervar, por exemplo, a parte lateral da perna, ó. A parte lateral da perna, beleza? Então, vamos lá. Se eu quero testar a sensibilidade do meu paciente, eu vou pedir para o meu paciente fazer o seguinte. Olha, toca aqui abaixo dos seus joelhos, na lateral da perna, simultaneamente. Uma vez que o paciente toca, você pergunta o seguinte. Você está sentindo diferente dos dois lados? Ou seja, a sua sensibilidade ao toque está alterada ou os dois lados estão com a sensibilidade está com a sensibilidade igual? E aí, se a sensibilidade estiver igual, ok, você já fez uma avaliação da sensibilidade no paciente. E aí, aqui na coluna, você vai ter também nervos que vão descer pelo bumbum e que vão até o pé. Então você vai pedir para o paciente tocar na lateral dos dois pés e você vai mostrar para ele como é que você toca. E o paciente tocando lá, você vai perguntar, você está tendo alteração de sensibilidade comparando um lado com o outro? Ele vai dizer que não, ou que sim, não sei, a depender do caso. Se você toca, aí você pede para ele tocar na parte interna da perna. Você vai ver que também não tem alteração de sensibilidade. Por exemplo, se o problema é cervical, aqui está a coluna cervical, a mesma coisa. Aqui está C6 e C7, entre C6 e C7 tem um forame, que é esse buraquinho aqui, ó. Esse buraquinho que sai esse nervinho em amarelo. E aí esse nervo em amarelo se junta com vários outros nervos e formam o que a gente chama de plexo braquial. Plexo braquial é um conjunto de nervos que sai do pescoço e vai para o braço até a mão. Você vai pedir, olha só meu paciente, o toque nessa sua área interna aqui da mão é diferente dos dois lados? Ele vai dizer não, beleza, ou dizer que sim, depende do caso. Você vai pedir para o paciente, olha, o toque nos seus antebraços é diferente dos dois lados? E aqui, na parte interna e na parte externa? Não, Caio, não é diferente não. Pronto, você já bateu o martelo, o paciente não tem alteração de sensibilidade.
Ah, Caio, eu quero avaliar a força. Como é que eu vou descartar patologia grave sem avaliar a força? Você vai avaliar a força. Quem disse que você não vai avaliar? Você vai pedir para o paciente ficar de pé e o paciente de pé você vai pedir para ele ficar na ponta do pé. Quando o paciente ficar na ponta do pé, a gente vai testar isso aqui, ó. As raízes lombares daqui de trás, de L4, L5, de L5, S1, que são dermátomos e miótomos da região da panturrilha, que vai dar a capacidade do paciente ficar em pé na ponta do pé. Então, o que é que o paciente precisa para ser atendido online? Físio, meu expert. Simplesmente o paciente precisa de um celular, uma conexão de internet e colocar o celular paradinho. Ele não precisa ter tripé boladão, ter luz boladona como eu tenho aqui. Basta que ele tenha um celular, uma conexão de internet e que ele bote o celular apoiado na parede, num campo de visão que dê para você ver o corpo dele. Pronto, você já avaliou força, já avaliou sensibilidade. Já avaliou força, já avaliou sensibilidade. E aí você vai pedir para o paciente: meu paciente, você consegue andar sobre os calcanhares? Você vai testar os miótomos de L4, L5, S1 e vai ser a capacidade de fazer a ativação do tibial posterior. O tibial posterior é fundamental para que você consiga descartar a perda de força ou alteração do miótomo desse paciente. Então, quando você consegue descartar isso, você já tranquiliza o paciente. Olha, paciente, esse seu problema de coluna que você tá tão preocupado, tá cogitando ir para emergência, tá aí tomando remédio, tomando muito remédio, não é uma coisa, pode não ser uma coisa inflamatória, porque você não perdeu sensibilidade, você não perdeu força, o seu teste está negativo. E aí você, Caio, como é que avalia a tensão neural? Você vai pedir para o paciente deitar e elevar a perna reta. E aí, se produzir a dor concordante que ele reclama com você do dia a dia, você vai bater positivo para a tensão neural. Uma outra coisa é você, com o paciente sentado mesmo, pedir para ele fazer a postura incorreta, no caso, né, superflexão, pedir o queixo no peito e, simultaneamente, pedir para ele esticar a perna total ao mesmo tempo. Se houver tensão no trajeto desse nervo, você vai bater o martelo que há uma tensão neural positiva e que realmente alguma coisa está ali ocupando o espaço desses nervinhos que saem aqui da coluna e que descem para a perna. Isso pode gerar uma dor irradiada e essa dor irradiada ela vai atrapalhar muito o dia a dia desse paciente. Então, só por esses testes você já consegue descartar doenças graves da coluna vertebral do seu paciente que está sendo atendido virtualmente, tá? Depois de descartar as doenças graves da coluna, você vai simplesmente testar movimentos na coluna dele. E como você vai testar movimentos na coluna dele? Simples, galera, muito simples. Você vai pedir o paciente para fazer flexão, você vai pedir ao paciente para fazer extensão, você vai pedir ao paciente para fazer desvio lateral, você vai pedir para o paciente fazer outro desvio lateral, e aí com esses movimentos o que é que vai acontecer? Você vai identificar regiões e direções de movimento que estão bloqueadas, com ocupação de espaço, com obstruções, com restrições, que podem sim estar sendo causadas por hérnias de disco, está sendo causadas por protusões discais, por abaulamentos discais, por síndromes facetárias, por diversas doenças. Agora, a grande maioria que a gente sabe, que a evidência científica mostra, é que são problemas mecânicos, são problemas movimento dependentes. Então a gente vai pedir para o paciente fazer um movimento e a gente vai retestar todas essas referências que a gente coletou, beleza? Então, uma vez que descartou doença grave, a gente vai para testes de movimento. Depois que a gente foi para testes de movimentos, nós, fisioterapeutas, vamos escolher qual intervenção a gente vai poder utilizar nesse paciente que está nos assistindo via vídeo, né, numa chamada de vídeo. Intervenção. Você pode escolher, se você trabalha com estratificação de subgrupos, que é um sistema de classificação bem renomado. A gente tem o método Mackenzie, a gente tem o TBC, a gente tem o CFT, a gente tem os fatores de risco prognóstico do Jonathan Hill, lá de Londres, que
vai classificar esse paciente em baixo, médio ou alto risco, para você saber se você sozinho como fisioterapeuta já consegue resolver o problema desse paciente, ou se esse paciente vai precisar de uma intervenção com psicologia também, beleza? A gente tem um sistema de síndromes de movimento da Shirley Sarman. Todas essas intervenções, eu já falei aqui de 5 técnicas que a gente utiliza no dia a dia de consultório, podem ser feitas online, porque basta que eu mostre como é, você assiste e você faz de casa e eu fico te corrigindo. Então, eu acho que o online chegou para ficar. É claro que não foram todos os pacientes de consultório que aceitaram ser atendidos, a gente teve aí 30% apenas de adesão, mas a gente acredita que com o passar do tempo, cada vez mais eles vão aceitar essa modalidade de atendimento, e eu tô gostando muito disso, porque imagine, eu tô em casa atendendo o paciente online, o paciente também está em casa, não tem trânsito, não tem risco de atravessar o trânsito para pegar o coronavírus. Enfim, até quando essa pandemia passar, a gente vai investir pesado nessa modalidade de atendimento, porque esses primeiros atendimentos que a gente está tendo, desde o dia 21 que a gente começou a atender o online, a gente está tendo uma experiência muito legal. E aí no final da consulta, a gente está perguntando, e aí, você achou que ia ser simples assim? Você acha? Não, eu achei que você ia precisar me manipular, me instalar. E a grande maioria dos pacientes não precisam dessa manipulação. É claro que quando a gente avaliar um paciente, a gente vai identificar o problema, e nessa identificação a gente vai saber se ele cai num grupo grande de 95% dos casos que vai melhorar com uma dessas 5 técnicas, MDT, o Mackenzie, o TBC, o CFT, os subgrupos, os síndromes de controle de movimento. Qual dessas 5 técnicas esse paciente vai melhorar? A gente vai saber se ele é do grupo de 95% que melhora com essas técnicas, ou se ele vai ser de um grupo pequeno de 5% que melhora com terapia manual. Aí esse paciente realmente a gente vai ter que orientar exercício online, mas ele vai precisar, além do online, de intervenções presenciais. E aí só quando essa pandemia passar. Mas da nossa experiência, de todos os pacientes, só para você ter uma ideia, em 2019 a gente tem uma base de pacientes de 629 pessoas atendidas e 92% não precisaram de técnicas presenciais, melhoraram com o movimento. Quem é meu paciente está cansado de saber, chega lá achando que vai receber massagem, sai suando, parecendo que precisou, que entrou numa aula de CrossFit, tá? E aí dentro dessa avaliação a gente aplica também alguns questionários, tá? O primeiro questionário que a gente aplica é o FABQ. O FABQ é o Fear Avoidance Beliefs Questionnaire. O FABQ é um questionário de medo e evitação, tá? O FABQ, ele vai ter 2 sessões, uma atividade física e uma trabalho, e nesse questionário que a gente aplica ao paciente, a gente vai ter pontos de corte para classificar esse paciente em como e qual intervenção e quanto tempo vai levar para ele melhorar. Baseado em um questionário simples, eu vou saber o índice de medo de um paciente, o índice de evitação para o movimento, evitação para o trabalho ou evitação para a atividade física. Há alguns casos, pacientes que trabalham em casa, pacientes que têm carga simplesmente administrativa, pacientes aposentados, vovozinhos que não trabalham mais, a gente aplica a tampa. A tampa é uma escala de cinesiofobia que é exclusiva para atividade física. A tampa não tem sessão trabalho. Então a gente pode aplicar a tampa também, eu aplico mais o FABQ. Beleza? A gente pode aplicar também, no caso de dor lombar, o questionário Oswestry. Oswestry Disability Index, que é um índice de incapacidade Oswestry, que vai perguntar ao paciente como é que ele está para fazer atividade do dia a dia, atividade de trabalho, atividade física, viagens, atividade sexual. Então a consulta é muito extensa e é igualzinha a como a gente faz no consultório. A gente abre o computador, que vocês estão vendo ali, né? A gente abre a ficha de avaliação no computador e começa a coletar os dados dos pacientes, e depois vem para essa fase de descartar a doença grave e de testar movimentos específicos. Beleza? E aí, passou essa parte de evolução, a gente tem 4 critérios para atender esse paciente com neurociência da dor, com educação em dor.
Como é que a gente faz isso? A neurociência vem para explicar basicamente 3 tópicos. São mais que 3, mas eu só vou falar de 3, senão a live não vai dar tempo de falar de tudo, tá? Então, primeiro de tudo, é o item dor e imagem. Por que eu preciso falar sobre dor e imagem? Porque simplesmente quando você tira uma fotografia disso aqui, ó, da sua coluna vertebral, quando você tira uma fotografia disso aqui da sua coluna vertebral, você vai achar o quê? Degenerações, você vai achar hérnias de disco, você vai achar protusão discal, você vai achar espondilolistese, você vai achar abaulamento discal, você vai achar uma porrada de alteração que a fotografia, que é o exame de imagem, mostra para você. Então, basicamente, a neurociência vem desmistificar os conceitos de dor associado à imagem, porque pessoas sem dor têm todas essas alterações aqui na coluna. Pessoas sem dor encontram inflamações no disco, inflamações no nervo ciático, pinçamentos no nervo ciático, pessoas sem dor nenhuma. Então, e até tem um estudo grande do Tiu et al. De 2015 que avaliou 1.211 pessoas assintomáticas, sem dor alguma, e encontraram 86% de alterações na imagem. Então, ou seja, se eu pegar um grupo de 1.000 pessoas sem sintoma, sem dor, sem lesão, e fizer ressonância, fizer radiografia, fizer tomografia, eu vou achar alterações como essas. Então, a neurociência vem para explicar para você que tem dor de coluna que a imagem definitivamente não é importante. Primeiro, a gente tem estudos de utilidade diagnóstica. Como é que são feitos esses estudos? Olha só, eu vou pegar 2 grupos de pacientes e vou avaliar esses pacientes, e vou tratar esses pacientes. Olha, chegou aqui 10 pessoas com dor lombar irradiada para a perna. E aqui mais 10 pessoas com dor lombar irradiada para a perna. Esse primeiro grupo de 10 pessoas eu vou fazer a ressonância e vou fazer o tratamento. E aí eu vou avaliar no final do tratamento como eles estão. E aí esse grupo aqui de 10 pessoas eu vou fazer direto o tratamento, sem fazer o exame de imagem. E aí o que é que vai acontecer? No final do tratamento, a gente vai comparar os desfechos dor e incapacidade. Se esse paciente que fez a ressonância melhorou mais que o grupo de pacientes que não fez a ressonância, beleza, a ressonância tem utilidade clínica e você deve fazer a ressonância para tratar essa dor. Porém, o que é que esses estudos mostram? É que independente do grupo que fez ou que não fez ressonância, no final do tratamento, os 2 grupos melhoraram igual ao longo de 4 semanas, 6 semanas, 12 semanas, 24 semanas e 52 semanas. Ou seja, o follow-up do estudo foi de 4 semanas, 1 mês no caso, 6 semanas, 3 meses, 6 meses e 1 ano. Quando comparou esses grupos que fizeram imagem e que não fizeram, as melhoras foram iguais. Ou seja, o grupo que usou imagem só gastou mais, não teve utilidade clínica. Então, definitivamente, para dor de coluna inespecífica, ou seja, que não é causada por uma doença, tá? Não é útil você fazer o exame de imagem. Então, a neurociência vem explicar isso. O ponto 2 seria desmistificar dor e lesão. Imagina aqui que está a sua coluna e que você está com a dor lombar irradiada para a perna até o pé, com dormência, formigamento, tudo isso que acontece nesses quadros, e você tá com uma lesão, uma síndrome facetária, ou seja, esses espacinhos aqui, que são as facetas articulares, elas estão degeneradas e de fato inflamadas, é um sinal específico, e você começou a ter alterações de calcificações ósseas, calcificações que a gente chama de heterotrópicas. Então tá acumulando muito cálcio, formando osteófito, formando o verdadeiro bico de papagaio nessa coluna, nas facetas, e isso tá gerando um processo inflamatório no nervo que tá gerando essa dor lá irradiada na perna, na coluna, que tá te incapacitando de sentar, de dirigir, de ter sua atividade sexual, de fazer sua atividade física, por causa desse sintoma.
E aí o que acontece? Esse caso é simplesmente 2% do total que existe uma lesão e a lesão está causando dor, tá? Mas os outros 97, 98% não há lesão no tecido. Caio, como é que pode você ter dor e não ter lesão? Simplesmente assim. Existe uma associação internacional para o estudo da dor, que é a IASP, né? A IASP a Associação Internacional para o Estudo da Dor, ela tem algumas definições de dor. Então a dor é uma percepção aversiva associada à lesão, a potencial lesão ou não, ou a lesão sensorial, tecidual ou emocional, tá? Então você pode ter dor sem necessariamente ter lesão. Como é que eu gosto de dar um exemplo que eu presenciei. Na minha época de estágio, lá nos últimos semestres, eu estava estagiando num grande hospital aqui em Salvador, o Hospital Roberto Santos. Quem é daqui de Salvador conhece o hospital. Foi um período maravilhoso. E quando a gente saía do hospital, a gente pegava o buzu, né, num ponto logo na frente da saída do hospital. E eu estava ali no ponto, ali na frente da Escola Baiana de Medicina, no Cabula, e eu presenciei um acidente automobilístico. Um carro triscou numa moto e o motoqueiro foi atirado contra o poste. O motoqueiro bateu no poste com a coluna e tipo, sabe quando você bate de barriga e aí você bate de barriga, aqui tá a superfície, aí você vem, você tá de barriga, você faz isso aqui, né? Sua cabeça, né? Mais ou menos assim. E aí o que é que aconteceu? Ele foi ao contrário, ele não bateu de barriga no poste, ele bateu de costa. Ou seja, as costas dele fizeram um movimento de dobradura que é um movimento inexistente. Então naquele momento eu sabia que aquele paciente, que aquele acidentado tinha tido uma lesão grave. Porque para aquele movimento ter acontecido numa velocidade que eu presenciei, tinha que ter havido uma fratura e eu sabia que aquilo ali ia ser muito grave. Naquele momento, eu entrei em estado de choque. Eu não consegui ajudar, eu não consegui chorar, eu não consegui gritar. Eu simplesmente internalizei aquela cena e fui andando dali da Escola Baiana de Medicina até a rotatória do Saboeiro e peguei meu ônibus e fui para casa lá na rotatória, totalmente fora do ponto. Naquele momento eu estava fora de mim, porque quando eu presenciei aquela cena, eu senti uma dor tão grande pela aquela pessoa que sofreu aquele acidente, e eu não tinha lesão. Um outro exemplo que eu gosto de dar é o seguinte: você tá numa obra e aí o pedreiro tá lá fazendo suas tarefas e aí ele pisa num prego. O prego transfixa o pé dele, fura o pé dele e atravessa a bota. E aí esse pedreiro se jogou no chão, gritou, urrou de dor. E o que é que aconteceu? Todos os profissionais que estavam trabalhando naquela obra simplesmente foram ajudar esse pedreiro e levaram para o hospital. Quando chegou no hospital, as enfermeiras foram cortando a bota para tirar o prego, e quando eles cortaram a bota, quando ele fez o raio-x, o prego tinha transfixado a bota e passado por entre os dedos desse pedreiro. Então, o que é que aconteceu? Aquela imagem, aquela situação, ela foi tão aversiva para aquele pedreiro, que a cena fez com que o cérebro detectasse a ameaça. Então a gente pode ter dor por um fenômeno que a gente chama de nocicepção. A nocicepção o nociceptor é um nervo, não é um nervo de dor, é um nervo que informa o cérebro que algo ocorreu. Então quando ele pisou no prego, as terminações nervosas periféricas no pé dele mandaram informação via corno posterior da medula, via coluna, tá? E essa informação chegou no cérebro, interagiu com os sistemas de cultura, crenças e emoções, sistemas límbico, córtex cingulado, córtex motor,
amígdala, ínsula e todas essas estruturas simultaneamente, em milésimos de segundo, detectaram que aquilo era uma potencial ameaça, que algo de errado estava acontecendo aí, e o cérebro transmitiu a percepção de dor para essa pessoa. E aí quando ele viu na cena que o prego tinha transfixado a bota, não tinha furado o pé e tinha passado entre os dedos, naquele mesmo momento, o cérebro dele entendeu que não havia mais ameaça e ele parou de sentir dor. Então, um outro exemplo cabal, absurdo cabal, que eu gosto de dar para meus pacientes é o seguinte. Teve uma cena que foi veiculada amplamente aí na televisão de um boi que invadiu uma emergência de hospital, salvo engano, no Mato Grosso. E essa imagem rodou em todos os grupos de WhatsApp, em todas as televisões, em todos os jornais. Tinha uma mulher claudicando, mancando muito, morrendo de dor na emergência, esperando para ser atendida. No momento que o boi invadiu a emergência daquele hospital, essa mulher enxergou a ameaça e o cérebro dela processou que se ela não ativasse o sistema nervoso autônomo, que a gente chama de simpático, responsável por a gente ativar sistemas de luta ou fuga, ela não iria sobreviver àquele evento. E aí naquele momento ela parou de mancar, disparou correndo, parecendo o The Flash, e saiu da ameaça daquele touro que invadiu a emergência daquele hospital. Então a dor é um processo situacional, circunstancial, a depender da soma das interações múltiplas de diversos sistemas do cérebro para mostrar para você se aquilo é ameaçador ou não. Um exemplo simples e cabal que acontece com a maioria dos meus pacientes quando a gente está fazendo o questionário psicossocial é o seguinte: Caio, toda vez que eu brigo com meu marido, eu fico com mais dor. Caio, toda vez que eu brigo com meu marido para ver quem assiste a novela, quem assiste o futebol, eu sinto mais dor. Caio, toda vez que eu tenho uma discussão com um funcionário, eu sinto mais dor. Toda vez que eu me sinto perseguido pelo meu chefe ou pelos meus colegas de trabalho, eu sinto mais dor. Toda vez que eu fico ansioso, preocupado, depressivo, minha dor ataca de vez. Então, a dor nunca vai ter uma causa só. Sempre vai ter a interação de múltiplos sistemas. Vai ter o viés mecânico, vai ter o viés psicológico, vai ter o viés emocional, vai ter o viés de cultura e crenças, vai ter o viés financeiro, vai ter o viés profissional, vai ter o viés de corpo e mente. Então, a dor sempre vai ter essas múltiplas interações. Então, eu gosto de dar esses exemplos cabais para te mostrar que sim, você pode ter dor sem lesão e para te dizer que em 95% dos casos você tem dor e não tem lesão nenhuma. Você não teve trauma, você não teve queda, você não teve entorse, você teve uma dor inespecífica que começou do nada, sem razão aparente, você simplesmente acordou com dor ou saiu do trabalho com dor, você não fez nenhuma movimentação brusca, você não sofreu um acidente, você não está no pós-operatório de cirurgia e você está com dor e você não tem lesão. Então a neurociência vem para te mostrar que a sua dor, na maioria das vezes, não tem nada a ver com o exame de imagem. Tá aqui para te mostrar que a sua dor, na maioria das vezes, não tem lesão nenhuma associada. Então, por isso, não há medo. Não há por que você ter medo de fazer o movimento que eu te peço para fazer. Até porque a gente precisa brincar com um conceito, que é o conceito de rigidez. Galera, eu tô vendo que vocês estão perguntando aí, já eu vou parar para responder, tá? Fica aí que já a gente para responder. Deixa eu terminar esse conteúdo de dor lombar, que é muito conteúdo para que vocês tenham todas as informações. E aí a live vai ficar gravada por 24 horas e você vai poder assistir se não der para você ficar aqui eventualmente, tá? Então vamos lá. Eu preciso te apresentar um terceiro conceito que eu explico para os meus pacientes que têm dor e que não querem se movimentar. Querem receber massagem, terapia manual, acupuntura, querem tomar um remedinho e se livrar da dor, querem se isentar da responsabilidade de resolver o seu problema de dor. Eles querem receber um tratamento, quando na verdade eles têm que ser parte integrante do tratamento. Então tá aqui sua coluna. Eu quero que você que está me assistindo aí agora pare de pé
e faça esse movimento aqui, ó, de dobrar a coluna para frente para tocar nos seus pés. Depois eu quero que você faça esse movimento aqui, ó, de dobrar a coluna para trás, em pé. Depois eu quero que você faça esse movimento aqui, ó, de inclinar a coluna para a direita. E depois de inclinar a coluna para a esquerda. Eu só quero que você teste esses 4 movimentos. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho 26 grupos de movimento para testar em vocês. Numa avaliação completa, eu posso testar 26 grupos de movimento com vocês. Só que eu quero que você teste só esses 4 para você entender o que eu estou falando. Lembra, você não precisa acreditar em nada do que eu estou falando. Você só precisa testar e experimentar. E se der certo, você continua. Se não der certo, você procura de fato um outro tratamento, uma outra intervenção. Mas o nosso viés de confiança é tão grande, devido a esse resultado de 2019, de 92% dos pacientes terem resultado, que a gente não tem precaução nenhuma, cautela nenhuma para te falar isso, porque a gente sabe que movimento é o verdadeiro remédio, que movimento é quem faz as pessoas saírem de crises de ansiedade, de depressão, de dor, de alterações gastrointestinais, digestivas, enfim, situações até emocionais, o movimento afeta positivamente. Então, testou esses 4 movimentos, eu quero que você me fale, desses 4, algum doeu? Aí, há uma estimativa de 70% de vocês sentirem dor com um desses 4 movimentos. E aí, onde é que está o problema? O problema é que você parado, você não sente dor. Você fazendo os movimentos em média amplitude, você não sente dor. Você fazendo os movimentos simples do dia a dia, você também não sente dor. Só que quando a gente testa movimentos completos, como esse que eu acabei de te mostrar, você vai perceber que tem algo errado. Que um lado vai muito bem, muito fácil e você só sente esticar. E que o outro lado vai muito difícil, você sente, além de esticar, doer, você sente rigidez. Esse é o conceito de rigidez. Rigidez é a sua capacidade, rigidez é a sua incapacidade de se mover em uma direção de forma livre, completa e indolor, e sem dor. Vou botar o Arnold aqui, já eu pego ele para mostrar mais exemplos para vocês. Mas vamos fazer mais uma coisa só para fixar esse conhecimento. Todo mundo que está me assistindo aí agora, eu quero que você dobre e estique o cotovelo. Assim como eu estou fazendo, ó. Mostrando o muque. Dobra e estica o cotovelo total, tá? Me fala aí, algum desses 2 movimentos provocou dor no seu cotovelo? 90% de vocês não vão sentir nada. Vão sentir só dobrar e esticar. E aí eu quero te apresentar um movimento do seu corpo que está de fato livre, completo, sem dor, que é a flexão e a extensão do cotovelo. Então, quando você entende que isso é o normal, aí você vai entender que quando é no pescoço, que quando é no ombro, que quando é no quadril, no joelho, no tornozelo, na coluna lombar, você entende que é errado. Porque se o seu cotovelo move normal, livre, completo, sem doer, por que quando eu dobro o tronco para frente dói minha coluna? Não teria também que ser livre, completo, sem dor? Por que quando eu inclino o tronco para a direita dói minha coluna? Por que quando eu olho para cima dói meu pescoço? Por que quando eu estou dirigindo, que eu vou olhar o retrovisor, dói meu pescoço? Porque existem restrições mecânicas na articulação. E é isso que a gente pode tratar com movimentos específicos. Então, é simples, galera. É muito simples. Quem é meu paciente sabe. Grande maioria dos pacientes eu não toco nos pacientes. Então, por isso que os atendimentos online estão acontecendo. A gente não tem adesão de todos ainda, é lógico, é uma novidade. A gente está aí com 30% da nossa base atual de clientes no serviço de online. A tendência é que isso aumente. Eu estou preferindo assim, mas claro que vão ter casos que eu vou ter que direcionar para o consultório, mas são a grande minoria. Então, acho que é uma tendência que isso veio para ficar de fato. E aí, muita gente me pergunta, Caio, qual que é o exercício que eu tenho que fazer? E a resposta é, não sei. Por que não sei? Porque seria muito fácil para mim chegar aqui, gravar um movimento para você, sem te testar e te dizer, faz isso todo dia,
que você vai prevenir dor na coluna, você vai prevenir dor no ombro, no joelho, no tornozelo. Só que a grande verdade é, cada paciente tem um movimento específico. Quem é meu paciente sabe que tem casos que eu coloco os pacientes de cabeça para baixo. Peço o paciente deitar na cama, botar a cabeça fora da cama, deixar a cabeça pendurada por 3 minutos. Peço o paciente deitar de barriga para baixo, apoiar nos cotovelos, ficar 5 minutos na posição enquanto eu monitoro a resposta do sintoma. Então, são mais de 30 testes que a gente tem que fazer de movimentos simples para saber qual exercício é o melhor para você. Mas eu tenho aqui uma regrinha que você vai ter que anotar o que eu vou falar agora, porque isso vai servir para você acabar com o medo de se movimentar, tá? Existe um princípio em uma das nossas formações que chama princípio KISS. KISS é do inglês de beijo, né? Beijo significa kiss, só que é um acrônimo. O K é de keep, manter. O I é de it, tá? Isto, no caso. O S é de simple, simples. E o outro S é de stupid, estúpido. Então, keep it simple, stupid. Por que a gente fala isso? Porque muitos profissionais querem fazer movimentos estratosféricos, cabalísticos, botar o paciente numa corda pendurada, parecendo que está fazendo crossfit, e isso gera uma complexidade na cabeça do paciente. Vou exemplificar o que eu estou falando agora. Eu peço para você, numa avaliação, você entrou online aqui comigo, você tá com dor no ombro, vamos testar suas escápulas. Peço para você tirar a camisa e peço para você fazer um movimento que nem esse aqui. Repete esse movimento aí, de costa para a câmera, para eu analisar seu movimento. E aí eu percebo o seguinte, olha só, a escápula do lado direito tá movendo bem, mas a escápula do lado esquerdo, ela tá tendo o que a gente chama de discinese. Aí você passa a informação para o paciente, você está se movendo errado. E aí o paciente internaliza isso e ele tenta de todas as formas corrigir aquele movimento. Só que aquele movimento, na grande maioria dos casos, é uma adaptação a um gesto que ele já faz. É um cara que trabalha aqui como eu no computador, é um cara que está usando o mouse o tempo todo, é um cara que é professor, é um cara que joga vôlei no seu horário livre, é um cara que faz faxina 2 vezes na semana em casa e fica usando o braço acima da cabeça para organizar móveis, objetos. E aí a escápula vai ter alterações predisponentes normais devido ao nível de atividade que esse paciente tem. Então, basicamente, eu não posso dizer para o paciente que o movimento está errado, porque eu gero uma coisa que a gente fala de nocebo, que é uma informação negativa de um profissional de saúde a respeito de algum problema que o paciente tem. O paciente internaliza aquilo, fica mais ansioso, fica mais depressivo, fica mais preocupado, acha que nunca vai corrigir, porque ele tem essa alteração postural que vários profissionais já falaram com ele, quando na verdade a neurociência também vem mostrar para você que postura e dor não tem relação. A gente tem que entender que relações de associação não são relações de causa e efeito, tá? Por exemplo, coronavírus, pacientes hipertensos, pacientes pneumopatas, efizema pulmonar, asmáticos, que já tem histórico de doença no pulmão, diabéticos, estão no grupo de risco e pacientes que são idosos estão no grupo de risco para desenvolver a forma grave da Covid-19. Só que os estudos têm mostrado que não é uma relação de causa e efeito, é relação de associação. Ou seja, eu não posso dizer que o cara vai ter a doença grave de coronavírus porque ele é diabético, porque ele é hipertenso. Ele está no grupo de risco porque os eventos têm acontecido ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente, os 2 eventos. O paciente que desenvolveu a forma grave, ele já tinha DPOC, efizema pulmonar, ele já tinha história de asma, ele já tinha complicações respiratórias, ele já é um paciente de fibrose cística. Mas não dá para dizer que a causa foi o coronavírus. Pacientes que estão morrendo de coronavírus estão morrendo com embolia pulmonar. Então não dá para estabelecer uma relação de causa e efeito. E aqui eu não estou emitindo opinião sobre nada, tá, pessoal? Eu só estou tentando explicar para você
que não é porque você tem não é porque você tem dor que a causa é sua postura ruim. Não é porque você tem hérnia de disco que você tem dor. Diagnóstico, no caso, né? Imagem versus dor. Não é porque você tem uma lesão, uma ferida aberta dentro da musculatura, dentro do seu nervo, que você tem dor. Afinal, pessoas sem dor também apresentam essas alterações. E aí eu quero relatar para vocês um estudo muito interessante sobre dor no ombro. 99,9% dos pacientes com dor unilateral no ombro, ou seja, o cara chegou na emergência com dor no ombro direito, em um lado só, não tinha dor nos dois. Fizeram tomografia, uma radiografia, uma ressonância, seja lá o que for, no ombro desse paciente. Esse paciente apresentou bursite, artrose acromioclavicular, tendinopatia do supra, tendinopatia do infra. Apresentou várias alterações na imagem daquele ombro. 100% desse paciente que tem dor em um ombro só, tem a mesma alteração no ombro que não dói. Fizeram as imagens no ombro que não doíam desses pacientes que foram procurar emergência com dor no ombro e acharam essas alterações iguais no ombro que não doía. Então a gente não pode definitivamente dizer que a causa da minha dor é uma hérnia, que a causa da minha dor é uma lesão aberta, uma tendinite. A gente não pode dizer que a causa da minha dor é a minha postura ruim. Entendeu? É a interação de múltiplos sistemas. E eu gosto de falar de cinco dicas que vão fazer você minimizar a dor que você já tem e vão fazer você prevenir a dor que você possa ter. Então vamos lá. A dica 1 é o quanto você se hidrata. Será que você contabiliza quanto você bebe de água? Os discos intervertebrais, que são aqui, ó, essas estruturas que estão entre cada ossinho aqui, são os discos intervertebrais. Esses discos são compostos de mais de 80% de água. Tá? E você tá aí bebendo 2 copos e no final do dia você não sabe quanto você bebeu de água. É por isso que eu tenho garrafinhas aqui, ó. 1 garrafinha, 2 garrafinhas, 3 garrafinhas de Gatorade que eu levo para pedalar. Não agora por causa da Covid-19, né? Tô pedalando em casa. Mas eu contabilizo, então eu tô aqui secando a minha 3ª garrafa, eu sei que são 9h47 da noite, eu sei que eu já bebi quase 1,5 litro de água e até a hora que eu for dormir eu com certeza vou ter ingerido 2 litros e ainda assim tá insuficiente porque moramos num país tropical e a gente precisa estar de 2,5 litros para cima de água por dia. Então a hidratação é um fator importante. Fator 2, alimentação. Alimentação. Tossiu, a galera já acha que é coronavírus, né? Então, fator 2. Alimentação. Você tá vivendo de comida enlatada? Tá vivendo de drive-thru, de McDonald's, de refrigerante? Você tá vivendo de glúten? Tá vivendo de açúcar refinado? De farinha de trigo? Por que eu tô falando isso? Porque eu não sou nutricionista, tá? Eu tenho experiência com nutrição de anos de consulta nutricional com o Léo, quem é meu seguidor raiz sabe, mas eu não sou nutricionista. Só que a visão que a acupuntura me trouxe sobre benefícios de alimentos para o organismo me traz essa visão também. E hoje os nutricionistas que são acupunturistas também têm um trabalho muito interessante, seja no emagrecimento, no ganho de massa, ou seja em condições clínicas, como diabetes, hipertensão e por aí vai, dislipidemias e por aí vai. A alimentação pode ser tóxica e inflamatória e está alterando todo o seu eixo intestinal. E o intestino é um dos maiores produtores de serotonina do organismo, mais até do que o cérebro. Então, se seu intestino está intoxicado, muito provavelmente você tem muitas enzimas inflamatórias na sua corrente sanguínea e inibição e inibição do sistema nervoso central, que vão fazer com que você aumente a produção de analgésico ou não, que são analgésicos naturais que a gente tem produzidos pelo nosso cérebro. Então, basicamente, hidratação e alimentação já consegue diminuir bastante isso aí. Um outro ponto é conflito emocional. Você é um cara muito estressado, muito ansioso, depressivo. Você é um cara excessivamente preocupado.
acumula mágoas, raiva incessante, acessos de raiva, conflitos emocionais no seu lar, no seu ambiente conjugal, com seu namorado, marido, esposo, esposa. Você tem muito estresse crônico de anos sobre aquele mesmo problema que você sabe que não consegue controlar, mas você tá ali querendo que seja do seu jeito. Se você tem esses fatores, você já coloca seu sistema nervoso enfiado na tomada. E quando seu sistema nervoso está enfiado na tomada, você ativa o sistema nervoso autônomo, que é aquele sistema que eu falei anteriormente, que te prepara para lutar ou fugir. E raciocina aqui comigo. Se o seu sistema nervoso autônomo tá te preparando para lutar ou fugir, o que é que você tá tenso ou relaxado? O que é que vocês acham? Você tá tenso ou relaxado? Se você tá preparado para lutar ou fugir? Me diz aí. O que é que vocês acham? Então, basicamente, você tá tenso, né? E se você tá tenso, você vai perpetuar mais rigidez, mais perda de movimento, e essa perda de movimento vai tender a prejudicar mais ainda o seu processo de dor. Então, conflito emocional é importante para isso, tá? Fator 4, atividade física. Você faz atividade física ou você é um sedentário inveterado? Você é um sedentário de anos, você não faz atividade. Ah, Caio, eu faço caminhada 2 vezes na semana. Pelo amor de Deus, você é cardiopata? Você tem problema de coração para estar fazendo caminhada 2 vezes na semana? Você acha que caminhar 2 vezes na semana é suficiente para o sistema músculo-esquelético? Não é. Não dá para você ficar com caminhada 2 vezes na semana como atividade física. Existe uma diferença entre atividade física e exercício físico. Você precisa estar fazendo exercício físico. Então, se a caminhada 2 vezes, você tem que no mínimo dobrar a frequência. Porque a semana tem 7 dias. Se você fica apenas 2 dias se movimentando, você tem 2 dias de movimentação e 5 de rigidez. Agora, se você faz 4 dias de movimentação, você só tem 3 de rigidez. Então, o saldo é positivo. Então, eu brinco com meus pacientes. Olha, você tem que fazer atividade física. Faz em casa, faz exercício físico. Faz polichinelo 10 minutos. Polichinelo frontal 10 minutos. Sentar, levantar 10 minutos até as pernas tremer e dar caroara. Faz panturrilha em pé. Faz avanço. Faz uma porrada de atividade. Tem uma porrada de exercício na internet para você fazer. Tem que acabar com a preguiça. Porque o sedentarismo é um dos maiores fatores de risco para você desenvolver dor. Então, esse seria aí o fator 4. Então, a gente já falou de hidratação, a gente já falou de alimentação, a gente já falou de conflitos emocionais, a gente já falou de atividade física e a gente vai falar do 5º fator, que é sono. Cara, você dorme bem? Você acorda disposto ou você fica enrolando na cama o tempo todo enrolando porque não dormiu direito, despertando de madrugada várias vezes? Você precisa ter um ciclo do sono habitual. Então, se você conseguir, tem um aplicativo legal de meditação que é o Headspace. Baixa no seu celular o Headspace, ele faz meditação guiada. Você começa a aprender a meditar, nem que seja 10 minutos, quando acordar, antes de dormir, porque isso vai pegar seu sistema nervoso e vai tirar você da tomada. As sinapses cerebrais vão ser muito mais efetivas. Isso vai liberar opioides, que são analgésicos naturais na nossa corrente sanguínea, e diminuir a sua capacidade de perceber a dor. Então, práticas como meditação, higiene do sono, escutar músicas lentas em ambiente escuro, reforçar a atividade intelectual noturna, ou seja, leituras com luz amarela, não essa luz branca que está de frente para mim aqui, não, luz amarela no baixinha, lendo um livro, você tende a pegar no sono mais fácil. Então, é lógico que você tá fazendo essas 5 coisas direitinho e ainda assim você tá sentindo dor, tá tendo muita dor de coluna, aí você precisa de um profissional, porque se você já controlou os 5 fatores, você tem algum bloqueio de movimento que eu ensinei você a testar nessa live aqui, e a gente descobriu quais direções de movimento são bloqueadas, produzem sua dor, e a gente tem que testar você. Então, quando o paciente marca uma consulta com a gente abre uma videochamada com ele, testa todos os movimentos e prescreve
o exercício de forma individual para cada paciente. E aí esse paciente vai ter regiões da coluna que estavam bloqueadas, por exemplo, em inclinação, e a gente vai encontrar um movimento específico que vai pegar essa inclinação e ajustar essa inclinação. Eu não estou falando aqui em colocar a coluna no lugar, em vértebra rodada, eu não estou falando em nada disso. Eu estou te dizendo que existe uma grande chance, em mais de 90% dos casos, de sua dor ser mecânica e só precisar de um movimento certo, numa direção certa. Então é isso que eu quero falar para vocês. Então as consultas online são para isso, tá? E deixa eu te falar uma coisa, quando tudo isso acabar, vocês vão ver que não tem diferença da consulta online com a presencial, e a gente vai aumentar cada vez mais a frequência do online e diminuir cada vez mais a frequência do presencial. Essa é a tendência, tá? A gente está resolvendo muito problema de paciente nesses últimos 3 dias com movimentos simples aqui, ensinando vocês a fazer. Agora eu vou responder algumas perguntas. Eu tenho aí 4 minutos para responder perguntas de vocês. Então manda aí na caixinha de interrogação quem tiver. Deixa eu voltar aqui para o início para falar com vocês. Grande Rodrigão Freitas. Cadê aqui? Grande Maicon Barbalho, Toninho Gustavo, Adriano Viana, Wendel Fernandes, Valdiceia Salina, John Reis, Manuela Souza, Aldeci Moura, Francinete Novaes, Rose Costa, Rose Passos, grande Rose Passos, Margarete Designer e Eliana Oliveira. Show de bola, obrigado pela audiência, por terem ficado até aqui. Vamos ver se teve pergunta aqui. Jeffrey, beleza, Jeffrey? Rodrigão estava assistindo uma live nossa no YouTube, que massa. Lembrando, YouTube é youtube.com/Caio Ferreira Físio. Aproveita a quarentena para maratonar lá no nosso podcast. A gente tem 24 episódios, ou seja, são 24 horas aula. É praticamente um curso pago. A gente dá um curso presencial e todo o conteúdo do nosso curso presencial tá lá, gratuito para vocês assistirem no nosso podcast. Então as pessoas, a última turma, a gente teve, os inscritos pagaram R$1.000 para terem acesso a esse conhecimento e você tem de graça aí no YouTube. Claro, não tá na sequência. A sequência que dá o resultado do tratamento. Então a sequência você só vai ter no nosso curso, mas já vai ajudar muito você que tem dor, você que sofre com dor aí, tá? Conteúdo foda, valeu, Rodrigão. Cadê? Rogério Tavares, grande Rogério, beleza, meu irmão? Cadê? A Dilma, boa noite. Aldeci, estou com muita dor na lombar, vamos resolver isso. Marca uma consulta, clica no link do perfil que a gente te atende online para resolver essa dor lombar aí. Em breve vou te procurar, estamos aqui esperando. Christian Klein, melhor professor, valeu, meu irmão. Sinto muita dor no core, aí tem 3 hérnias. Se você chegou agora, você perdeu tudo que eu falei, tá? Mas, Aldeci, a grande chance é que essa sua dor não tem nada a ver com sua hérnia, tá? Mais de 90% dos casos não tem nada a ver com a hérnia. Minha dor lombar é quando levanta a perna. Olha, na certa tem um sinal neurológico positivo. Já é uma consulta essa live, show de bola. Tem algum exercício para fazer em casa? Também falei para você que os exercícios são individualizados. Não dá para passar um exercício aqui para todo mundo fazer. Afinal, existem direções de exercício que pioram o paciente. Beleza? Grande Dani Costarelli. Jéssica Oliveira. Margarete, qual o melhor exercício para melhorar a dor do ciático? Depende, não sei, a gente tem que testar você para saber qual é o melhor para você. Existem movimentos que vão agravar o ciático e vão melhorar o ciático, então a gente precisa ver isso aí, testar. Rose Passo, sentindo sua falta, gente, estamos disponível aí na modalidade online, tá? É só marcar, a gente tem vaga aí para 7 de abril, tá? A gente está fazendo 3 atendimentos por dia só. Valeu, galera. Até a próxima.